Dia, Yeah. dia, candidato. Nós vamos começar aqui a arguição sua, né? E vamos começar por direito, depois criminologia e depois português. Tudo Certo. bem? Preparado? Sim, senhor. Certo. Vamos lá. Primeira pergunta, direito. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada como tratado ou como resolução? Excelência, uma vez que a convenção que versa sobre os direitos humanos, ela não tem um poder normativo sobre os Estados-membros, e sim orientações, há de se falar que ela tem força de tratado. Ah, mas a pergunta que eu fiz, candidato, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi aprovada como um tratado ou como uma resolução? Como tratado, Excelência? Ok. Tem certeza disso? Sim, Excelência. Ok. Segunda pergunta. O que é vacatio legis? Excelência, o vacatio legis é um instituto previsto no direito penal. Correção, é um instituto previsto nos direitos que dá ao cidadão um período para que ele se adapte à norma aprovada até que ela entre em vigor. Ok. Vamos passar para a próxima questão aqui. As contravenções penais admitem tentativa? Excelência, as contravenções penais não admitem tentativa. Vamos lá. Tentar só reelaborar aqui. É, ok. Acho que. Não, só queria aprofundar um pouquinho aqui. As contravenções penais. Ok, você já respondeu, mas só queria um aprofundamento. Elas admitem tentativa, quer dizer, elas não admitem tentativa ou a tentativa não é punível? Não sei se eu. Excelência, elas não admitem tentativa. Ok. Vamos agora para criminologia. Primeira pergunta de criminologia. O que é criminologia de massa? Excelência, a criminologia de massa é aquela que estuda o fenômeno criminoso perante toda a população. Há de se destacar, Excelência, que a criminologia de massa ela se traduz nos crimes de cifra azul, que são aqueles crimes cometidos pelos indivíduos menos favorecidos, são os crimes popularmente chamados de crimes de chão, em referência à cifra azul, em referência aos macacões utilizados pelos operários norte-americanos, de onde essa teoria surgiu. Ok. Pergunta 2. Qual teoria examina o sistema de justiça criminal e o conceito do crime por meio da lente das experiências da comunidade LGBTQI a mais? Excelência, é estudado por meio da criminologia queer. Ok? Quer desenvolver mais ou não? Excelência, quanto à criminologia queer, há de se destacar também que a estatística criminal aborda ela por meio da cifra rosa, ou também doutrinariamente defendida por alguns autores como criminologia de arco-íris, cifra de arco-íris, correção, cifra de arco-íris. Ok.
Pergunta 3. O que é patriarcado dentro da criminologia feminista? Excelência, o patriarcado dentro da criminologia feminista é-se a crença pregada da subsunção da mulher ao homem. Subsunção? Queria que você explicasse esse termo, subsunção. Seria a subordinação, enxergar a mulher como um mero objeto que é subordinado ao homem. Ah, tá. Então você está querendo dizer submissão. Isso, excelência. Ok. Vamos passar para as questões, as perguntas de língua portuguesa. Pergunta 1. A frase é: naquela delegacia haverá muitos inquéritos, ou naquela delegacia haverão muitos inquéritos. Excelência. Excelência, uma vez que o verbo haver tem sinônimo de existir, ele torna-se impessoal. Dessa forma, ele não possui plural. O correto seria: naquela delegacia haverá muitos inquéritos. Ok. Pergunta 2. Qual é o vício de linguagem presente na frase fazem 6 meses e não te vejo? Excelência, o vício de linguagem presente seria o barbarismo? Você está afirmando o candidato? Estou afirmando, Excelência. O vício de linguagem é o Ok. barbarismo. Ok, pode continuar. Tem certeza disso? Sim, Excelência. Ok. Pergunta 3. Transforme a frase eu trabalhei naquela investigação, da frase eu trabalhei naquela investigação, para o presente do modo subjuntivo. Excelência, qual o modo e tempo? A senhora quer É fazer? presente do modo subjuntivo. Excelência, eu trabalho naquela investigação. Ok. Obrigado, candidato. Boa sorte. Obrigado, Excelência. Então vamos o feedback. Vou só compartilhar a tela. Uhum. Vou só deixar aqui de forma que a próxima pergunta Não apareça. não apareça. Peraí. Só fazer aqui um formato. E a próxima pergunta, a gente fazer a próxima rodada assim. Opa, passei direto. Seria, seria uma quebra de página que a gente só consegue ler. Vamos começar com direito.
conseguindo ver. Pô, Viu aí que temos aí algumas, algumas rodadas feitas, 5 rodadas, eu vou acrescentar uhum. mais rodadas até o dia, né, da sua prova, mas vamos aqui. A primeira pergunta é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Deixa eu só colocar maior aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Deixa eu botar menor aqui. Dá para ler? Dá sim. Ó, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada como um tratado ou resolução. Você ficou ali meio em dúvida, né? Começou a desenvolver como não era obrigatório, que ela teria, em tese, feito como resolução, mas eu questionei, mas queria que você respondesse mais claramente, tratado ou resolução. A primeira é a resposta, a forma da resposta que você deu, e várias vezes que eu perguntei se você tem certeza. Em geral, esse tipo de situação é das duas uma. Ou o examinador está vendo que você está errando e está querendo te dizer, pô, não quer refazer, pensa um pouco. Eu sei que aqui está num momento em que a gente está treinando e você vai lá e não é isso aí mesmo. Às vezes tem que perceber isso, às vezes pode ser um examinador bom, que está querendo te dar a dica, dizendo, tem certeza disso? É tipo, pensa aí direito, não, não, deixa eu... Então, excelência, me recordo agora. Ou é um examinador que, tipo, cara, esse cara está muito bem preparado. Vou tentar ver se ele tem segurança na resposta dele. Tem certeza disso? A melhor resposta para você responder esse tipo de pergunta numa prova oral é não afirmar, eu tenho certeza. É dizer o que eu me recordo, excelência, no momento. Sempre responder dessa forma. Porque você pode dar uma resposta, eu tenho certeza, e passar uma prepotência para o examinador e aí ele acabar, tipo, criando uma marrazinha e, tipo, cara, eu Uhum. tiro uns décimos aqui desse cara, não vou dar toda a pontuação para ele. Ou realmente ele errou. Realmente ele não sabe nada do que ele está falando sobre esse assunto. E ele não te dá ponto nenhum sobre aquilo. Se você está errando, pode passar, tipo, não sabe nada sobre o assunto. Então, não tem nem noção. Então, zerar essa questão. E se você mais ou menos sabe sobre o assunto e está acertando a questão, o cara quer confirmar aquilo, você mete a resposta, né? Responde dessa forma, passa uma certa prepotência, o cara pode não te dar a questão fechada. Então, a melhor forma, de forma humilde, e ainda assim confirmando o que você falou, ou se você for o caso, voltar atrás e dizer, não, excelência, peraí, vou reformular a minha resposta. Se você perceber que o examinador está querendo te ajudar, dizer, calma aí, tem certeza disso? Pô, então estou errando aqui a resposta que ele quer ouvir. Está me dando uma chance aqui, porque pode ocorrer isso na prova oral e a maioria das vezes ocorre. Então, a resposta correta, na maioria dos casos, 100% dos casos, não sei que tenha absoluta certeza, e ver que tem uma possibilidade de você dizer, não, excelência, é isso aí mesmo. Mas, sim, 100% é melhor você dizer, excelência, é o que me recorda no momento. Então, você não está dizendo nem que está certo nem que está errado, é a sua resposta que você tem para aquilo ali, pelo que você entende. Então, na verdade, o que eu queria aqui era excelência, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada como resolução, então ela foi aprovada como resolução, tá? Né? O objetivo é que era que você falasse que ela foi aprovada como resolução pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, aqui já seria um adendo, né? Para você gabaritar a questão, saber a data aqui, né? Por ser uma resolução no caráter vinculante, então você, em tese, se eu fosse o examinador, te daria algum ponto aqui, né? Que você colocou essa questão em especial de, por ser resolução, não tem um caráter vinculante, ainda que você não tenha afirmado que ela foi aliás, você afirmou que ela foi por tratado, não foi? Não sei, posso Foi. rever o vídeo, mas acho que você Isso, foi acabou. isso mesmo. Mas aí daria algum ponto aqui, mas serve como marco temporal na promoção e proteção de direitos humanos em todo o mundo. Seu objetivo principal é inspirar legislações e políticas. Seria um adendo a mais, né? O objetivo, quando você acaba aprovando uma legislação que a gente chama de soft law, no direito internacional chama de hard law e soft law. Hard é duro, ou seja, todo mundo tem que cumprir. Soft law é meio que tipo orientações. Várias normas no direito internacional a gente chama de soft law. Então, você tem princípios, por exemplo, tem princípios de Agartha. Não sei se cai na sua prova. Princípios de Agartha são princípios sobre a área LGBTQI+. Só que não são, assim, não é hard law.
Tipo assim, não é obrigatório você seguir aqueles princípios. Por quê? Porque foi meramente ali uma resolução de um conselho que disse, ó, temos os princípios de Agartha. Foi feito na cidade de Indonésia, e tem muita essa questão de transexuais, de mudança de sexo, muita gente vai para lá. E aí surgiu essa resolução lá, que é um dos princípios. Então é um soft law. As pessoas podem seguir ou não esses princípios. Inclusive o Supremo, às vezes, algumas decisões seguem esses princípios, ou seja, não é obrigado no julgamento você seguir, porque não é um tratado. O tratado tem força de lei no Brasil, então é uma lei. Se for uma lei posterior, revoga a lei anterior. Se tratar de direitos humanos, está acima das leis nacionais, uma norma supralegal. Mas como é uma resolução, é soft law, não foi internalizado, mas mesmo assim o Supremo, na mudança de nome do transexual, né, da pessoa que mudou de sexo, o Supremo definiu que o cara não precisa de processo judicial. Ele vai lá e muda no cartório, sem fazer processo nenhum. Isso vem da onde? Dos princípios lá de Agartha. Então, tem essas questões que, às vezes, mesmo não sendo hard law, ou seja, obrigatório no seu país, você pode, num julgamento como juiz ou como ministro de alguma corte, seguir, dizer, olha, mas existe aqui. Então, era para ter dito que foi aprovado como resolução. Eventualmente, se tivesse vamos dizer assim, uma, uma questão de histórico, de aprovação, acho que você não tocou sobre essa questão, e aqui a explicação do impacto de ser tratada a resolução, você falou. Então, aqui você teria ganhado, assim, pelo menos alguns 4 pontos, que é dizer, o objetivo principal é que não é vinculante, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é uma resolução. Vou botar aqui, em amarelo. Opa, fiz besteira aqui. Vou botar aqui. Próximo. Pergunta aqui era: o que é fracasso legis? Para mim, eu acho que você acertou, apesar de não ter desenvolvido bem, né? Mas deixa eu botar aqui deixa eu. Peraí, a gente está formatando aqui para ficar bonitinho. Depois eu vou te mandar esse arquivo, a parte que você respondeu para revisar. Ou o vídeo também, no do vídeo que eu vou subir. Excelência, vacatio legis é o período que se inicia com a publicação de uma lei e termina com a sua entrada em vigor. Período em que a lei ela está válida, eficaz, só que ela não tem eficácia. Ela não está fazendo surgir os direitos ali, né, subjetivos, potestativos ou prestacionais que aquela lei se propõe. Então, para mim, lógico, você poderia desenvolver mais, como está uma resposta aqui, né, esse intervalo como objetivo garantir que os cidadãos e instituições tenham tempo suficiente para conhecer e se adaptar às novas regras, na ausência de um prazo específico, definido na própria lei, aplica-se o prazo geral de 45 dias. No Brasil, se for em outro país, se for fora do Brasil, é 3 meses. Eu não botei aqui, mas você poderia acrescentar isso. Isso está na Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro, conforme estabelecido nas normas de introdução ao direito brasileiro. Mas, assim, nas provas orais, assim como nas provas discursivas, às vezes você tem a resposta completamente inteira. Mas, dependendo de quem está lendo a sua redação, ou de quem está vendo a sua resposta, tá. Não falou tudão, mas vou dar a pontuação toda. Mas não, essa aqui eu daria completo. E a pergunta é: o que é vacatio legis? Você falou corretamente. Mas lógico que poderia ter uma pergunta rebuscada, inclusive dizendo prazos. No Brasil, se a lei não falar nada, tem 45 dias para entrar em vigor. Em geral, as leis no Brasil elas já dão, né, a data que ela entra em vigor. Às vezes, em alguns casos, ela bota na data da publicação, entendeu? Tipo, entra em vigor na data da publicação. Em geral, algumas legislações menores já colocam isso. Quando é que está válido? Na data que for publicado. Presidente, normalmente no governo federal, presidente sanciona, né, promulga, a promulgação assina ali a lei, vai para o Diário Oficial da União. No dia que foi promulgada, ela está valendo. Algumas leis, né, que têm um impacto maior, tipo código. Normalmente um código, o cara coloca, vai começar a valer daqui a 180 dias, que é o tempo para o pessoal se adaptar, daqui a um ano. Mas, em geral, na data da sua publicação, alguns dias depois, alguns meses, às vezes um ano, muito caso, mas a maioria dos casos, se você pegar lá no site do Planalto, é na data da publicação. Fora do Brasil, 3 meses. Não é 90 dias, 3 meses. É outro cálculo. Então, aqui daria completo. Uhum. Deixa eu botar aqui. Então, aqui a gente já tem
em tese, de 10 4, né? Aqui teria 10. Na média tem que ser naquela disciplina tem que tirar 5, né? É Isso, isso? Tem que tirar 50%. metade. Isso. Vamos lá. Aqui, vamos ver aqui. Aqui a pergunta, deixa eu só tentar botar, alinhar. Eu gosto de alinhar daqui, vou alinhar. Opa, fiz besteira aqui. O que eu fiz aqui? Ah, sim, agora. Só tiro aqui. Vamos lá. As contravenções penais admitem tentativa? E aí você falou não. A pergunta aqui também foi mal feita, essa minha pergunta aqui. Mas depois eu tentei corrigir ela, porque o objetivo dessa pergunta, na realidade, era uma coisa e na hora que eu elaborei aqui eu fiz besteira. Mas vamos lá. Excelência, as contravenções penais admitem tentativa. Eu vou dar também essa questão para você, porque eu acho que a forma como eu elaborei a pergunta aqui, ela ficou mal feita. Porque a resposta correta é: as contravenções penais admitem tentativa, ou seja, é possível que a conduta seja iniciada e não concluída, no entanto, a tentativa não é punível. Porque, na verdade, o que eu queria pegar nisso aqui é que no direito penal, no direito penal como um todo, você tem a lei de contravenções penais e o Código Penal. No Código Penal, você tem as questões, né, que tentativa você pune, só que você acaba dando, né, uma redução da pena, dependendo do nível que a pessoa avançou no crime, de 1/3 a 2/3. No caso de contravenção penal, mesmo podendo haver tentativa, como não há previsão de você punir a tentativa, então, mesmo que na contravenção penal, é só se você exauriu o crime, ou seja, se você consumou o crime. Se não, você não. São duas pegadinhas que sempre caem em contravenção penal, na lei de contravenção penal. É a questão da tentativa e a questão da reincidência. E também, no caso de contravenção penal, você não tem reincidência. São contravenções penais. Tem aquele prazo de 5 anos para você cometer um novo crime e não ser considerado reincidente, ser tecnicamente primário. Então, contravenção penal, você não tem essa questão de reincidência e nem tentativa. Porque são coisas menores, então você não considera que a pessoa tentou e nem considera fatos anteriores, como a pessoa é reincidente em contravenções penais. Não existe isso. Então, são as duas pegadinhas que são clássicas. Mas o objetivo era esse. Para mim, eu vou tirar essa questão, mas porque a pergunta está mal feita aqui, né? Que as contravenções penais admitem tentativa, você falou não. Na verdade, o que você lembrou é justamente o que a lei diz. A lei que diz que é escrito, né? Não sei qual é o artigo lá, aqui, tá, até aqui eu botei aqui, artigo 4º, fala que tentativa não será punida. Então, excelência, as contravenções penais admite tentativa. Uma forma, acho que mais adequada dessa resposta aqui, vou até reelaborar, seria o seguinte: excelência, a lei de contravenções penais, né, lei de contravenções penais dispõe que a tentativa não será punida. Entretanto, né, percebe-se pelo contexto fático, pelo direito penal, que na contravenção penal você pode ter a tentativa, né, você pode existir a tentativa de uma contravenção penal. Entretanto, por disposição expressa, pelo princípio da taxatividade, pelo princípio da legalidade, ela não é punida nas contravenções penais. Mas a resposta foi excelência. As contravenções penais admitem tentativa, ou seja, é possível que a conduta seja iniciada e não concluída. No entanto, a tentativa não é punível, conforme disposto no artigo 4º da Lei de Contravenções Penais. Essa peculiaridade reflete a menor gravidade dessas infrações e contravenções aos crimes previstos no Código Penal. Então, só levar isso para a prova, porque se tu pegar provas anteriores, tanto objetiva ou discursiva de contravenções penais, as principais pegadinhas: tentativa e reincidência. São as duas situações em que a contravenção penal não aceita. Eu tinha botado não, você tinha falado inicialmente, mas pois. Então, aqui em tese teria passado em direito penal. Vamos para a criminologia. Criminologia de massa. O que é criminologia de massa? Você falou adequadamente, fez uma analogia sobre os crimes de colarinho branco e colarinho azul, né? Na verdade, colarinho azul. Lembrando que se você, sempre que você colocar vamos dizer uma tese, um conceito, se você puder explicar o contraponto do conceito, é bom. Você começou a falar dos crimes de colarinho azul, você poderia trazer só para dar um grau maior de conhecimento, não necessariamente, dar um grau maior de você conhece o assunto,
fazer o contraponto daquele assunto. Olha, isso na verdade tem porque tem os crimes de colarinho branco. E lá nos Estados Unidos, onde surgiu a teoria, né, da criminologia e de todos esses conceitos de criminologia, lá você tem que nem aqui no Brasil, pelo menos lá em Belém era assim. O motorista de ônibus, algumas profissões usava aquela camisa azul e aquela calça azul ferrete e um sapato preto. E a galera ali de porteiro, né, o Sim. cara que dirige o ônibus, trocador, em contraponto ao cara que trabalhava no escritório. O cara que trabalha no escritório usa o quê? Camisa branca, uma gravata, né? Então, lá nos Estados Unidos isso é bem explícito, né? O cara que trabalha no escritório, camisa branca, gravata, e o cara que é o porteiro, que é o zelador, que é o motorista de ônibus, é aquela camisa azul, calça azul ferrete. Então se contrapõe a, tipo, crimes de colarinho branco por causa da camisa e os crimes de massa, que são os crimes, né? Furto, né, roubo. Então, você, para mim, acertou essa questão também. Seria assim, o que é criminalidade de massa? Excelência, a criminalidade de massa se refere à prática de crimes em larga escala que impactam uma grande parcela da sociedade. Exemplos, furtos em série, estelionatos, crimes cibernéticos, que garantem uma sensação de generalizada de segurança e de desordem social. Ou seja, crime de massa são aqueles crimes do dia a dia. Está numa delegacia, que é o crime mais cometido, né, o que você vai mais fazer inquéritos. Furto. Ainda mais São Paulo, né? Que é o concurso. São Paulo, não. Furto de celular. É exorbitante. Não sei como é que está agora, mas acho que tenha reduzido, acho que esse ano, sei lá, no passado. Mas por causa do aplicativo lá que criaram, mas furto de celular tanto é que a pessoa nem vai mais na delegacia. Então aqui teria acertado. Vamos lá. Pergunta 2. Qual teoria examina, você também acertou tudo, qual teoria examina o sistema de justiça criminal e o conceito de crime por meio de lente da experiência da comunidade LGBTQIA+. Então, você falou correto, é a teoria CARE, né, CARE. Tanto é que tem como é que fala? Algumas nomenclaturas, né, que já até acrescentaram mais letras ali, entendeu? Mas essa é a mais antiga, LGBTQI+. Mas acho que já tem N, P e tal. Mas o que fica é que o conceito é o que ali, o que, esse quezinho aqui, que é o nome da teoria, né? Que examina por que, eventualmente, mais transexuais são agredidos, né? Mais transexuais são, sei lá, injúria, calúnia, e até assassinatos, né, homicídios e tal. Então, essa é a teoria da criminologia, teoria do que aqui, do que é. Apesar de já ter N, P, P mais. Então, excelência, trata-se da criminologia que é uma teoria que analisa como o sistema de justiça criminal e as leis impactam a comunidade LGBTQI+. Essa abordagem critica normas de gênero e sexualidade que perturbam desigualdade e discriminações, propondo formas de tornar o sistema mais inclusivo e igualitário. Para mim também isso aqui mandou bem. E a terceira aqui é o que é patriarcado dentro da criminologia feminista. Ali só ficou nervoso na hora da palavra, né? Que você botou subsunção. E eu questionei se não seria submissão, né? Subsunção é outro conceito. No direito, subsunção é você pegar um fato que ocorreu na prática, verificar uma norma e comparar essas duas situações. Não, isso se enquadra aqui nessa norma. Então, aplica-se a norma. A gente chama de subsunção, do fato à norma. Subsunção é fazer comparação. E no caso é submissão, está abaixo. Subsunção é comparação. Eu comparo uma coisa com a outra e digo, não, então se aplica. A gente chama de subsunção. Subsunção no direito tributário, no direito penal. É subsunção de um fato à norma. Então, subsumo que isso aqui é igual ao que está previsto, então aplica a regra tributária, aplica a regra penal, do direito administrativo. Excelência, dentro da criminologia feminista, o conceito você explicou correto, foi só essa questão da palavra, então também daria a questão completa, foi só a questão da palavra. Excelência, dentro da criminologia feminista, o patriarcado é entendido como uma estrutura de poder que perpetua a dominação masculina e a subordinação feminina. Essa perspectiva analisa como as relações de gênero influenciam as dinâmicas criminais.
e o sistema de justiça, propondo soluções para mitigar a desigualdade de gênero e promover a equidade. Faltou aqui, mas daria tudo. Então, aqui praticamente gabaritou. Sim. Agora, língua portuguesa. Esse aqui ficou um coisa aqui. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Essa aqui também gabaritou. Mas eu só botei as duas porque é o principal aqui que teria que responder. Naquela delegacia haverá muitos inquéritos ou naquela delegacia haverão muitos inquéritos? Então, excelência, a forma correta é naquela delegacia, vou botar aqui, haverá muitos inquéritos, pois o verbo haver, foi o que você explicou, no sentido de existir, é impessoal, deve ser conjugado no singular. Então, aqui acertou tudo aqui. Apesar do gabarito estar mais coisas aqui, é porque acabou que eu fiz besteira aqui, botei amarelo. Vamos lá. Qual é o vício de linguagem presente na frase fazem 6 meses que não te vejo? Isso aqui acho que você errou. Botei aqui Errei. como Eu falei negativo. barbarismo. Barbarismo. Excelência, o vício de linguagem na frase é o solecismo. Deixa eu botar aqui. Que consiste em um erro na construção sintática, né? Porque, na verdade, aqui é a mesma coisa do haver, né? Teria que Uhum. ficar conjugado no faz, né? A forma quase seria faz 6 meses que não te vejo. Bota aqui. Pois o verbo fazer, quando indica tempo decorrido, é impessoal e não deve ser flexionado no plural. Então, aqui você não ganharia os pontos aqui. Vamos lá. Transforma, deixa eu ver se explica. Não, errou o conceito. Mas vamos botar que a pessoa daria para você que você falou que conjugou corretamente. Porque acho que você falou de faz. Ah, não, acho que aqui era Não, só não. responder, Era não. só responder se era ou não. Vamos lá. Pergunta 3. Transforma a fase. Essa aqui acho que também você errou. Errei. Eu trabalhei naquela investigação para o presente do modo subjuntivo. Então, a excelência, a frase transformada para o presente do modo subjuntivo seria que eu trabalhe naquela investigação. Então, você não sei qual foi o que você conjugou, mas não tinha nada a ver com que eu Não, trabalho. eu fiquei realmente na onça mesmo. Porque eu Uhum, lembrei, né? O subjetivo ele traz uma situação hipotética de dúvida, uhum, mas eu não uhum, consegui fazer a reescritura. Aí, talvez tivesse sido mais viável ter falado que não me recorde, alguma coisa, uhum. não me Não, recordava. mas daí daria no mesmo. Teria sido. Vamos fazer mais uma rodada antes de parar. Deixa eu só travar aqui. Eu vou travar, vou cortar isso aqui para ficar duas arguições. Uhum.